Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa segunda-feira, 9 de outubro de 2023, durante as atividades de greve da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, aconteceu uma mesa de atividade, sobre o marco temporal. Essa mesa contou com a participação da professora Marta Amoroso, que é da própria FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também com o estudante de Direito indígena Natan Cuparacá. É, Vale dizer que, embora esse vídeo aqui esteja mais curto, é uma pequena amostra do tipo de atividade de greve que pode ser desenvolvida e que acaba sendo desenvolvida, durante essas greves que, por incrível que pareça, não são balbúrdia, como muitas pessoas pensam, né? São greves por pautas legítimas. Nós, do Mesa de Debates, estamos fazendo aí uma série de coberturas nos últimos tempos sobre a greve da USP, dando apoio à luta dos estudantes e dos demais setores da universidade, que também não estavam em greve, mas têm suas reivindicações. E essa mesa é de extrema importância, foi muito interessante e é um tema de utilidade pública, né? Infelizmente, hoje em dia, quando a gente vai discutir o marco temporal, que para quem não conhece é uma tese jurídica absurda, desumana, é, negacionista, que diz que os povos indígenas teriam direito apenas às terras que eles já ocupavam, que eles estavam ocupando quando a Constituição de 88 foi promulgada, o que é um completo absurdo, né, para quem conhece minimamente da questão indígena. E esse é um debate de utilidade pública ainda maior. A gente não precisaria nem ter que entrar nesse ponto se a gente se atesse aos direitos humanos mais básicos, né? Mas é uma questão ainda maior, mais problemática, quando a gente considera que a própria existência da humanidade pode depender, em grande medida, pelo menos, dos povos indígenas cuidando das terras que o capitalismo devasta, onde ele coloca os seus tentáculos, né? Então é extremamente importante a gente entender que a questão ambiental está profundamente ligada com a questão indígena. E essa é mais uma das razões para apoiar as lutas indígenas ao redor do mundo, no Brasil, especificamente falando aí sobre o marco temporal. Enfim, foi uma atividade muito interessante, trouxe vários pontos aí de debate muito legais, aprofundando o tema para quem estava acompanhando, né? A gente não conseguiu fazer uma cobertura completa, quem quiser se informar mais pode ir atrás do que aconteceu, né? Do que foi discutido, mas só para vocês terem uma noção de uma das atividades de greve, né? No caso, essa atividade foi feita pelo Centro Acadêmico das Ciências Sociais, da USP, o CEUPS, mas teve outras atividades diversas aí, de outros centros acadêmicos, outros estudantes. E, enfim, é extremamente importante a gente mostrar para a sociedade a importância de, mesmo em greve, estar estudando, estar debatendo, estar produzindo conhecimento crítico que é de utilidade pública. Então, fiquem agora com a pequena, breve cobertura, que nós do Mesa de Debates fizemos, no caso com os dois, vamos dizer assim, palestrantes, desse evento, e espero que seja de bastante proveito, para quem acompanhar, para poder acrescentar um pouquinho os argumentos na discussão sobre o absurdo e inaceitável marco temporal. Eu estou aqui com a professora Marta, aqui das Ciências Sociais da USP, também com o Natan, estudante de Direito, que constrói a Sajutuíra, isso, me desculpa. E eu queria saber, primeiro, qual a importância que vocês veem de ter esse tipo de mesa aqui numa atividade de greve para conscientizar os alunos e elevar um pouquinho o nível do debate, sobre marco temporal, sobre uma discussão tão atual. E também, se vocês quiserem aí dar uma comentada resumidamente, do que vocês falaram na mesa, que vocês acham que é relevante à sociedade saber dessas discussões, fiquem à vontade.
Bom, eu acho muito importante, né, essa discussão aqui dentro da universidade sobre todo esse contexto, para não perder a essência, né, do que significa e simboliza uma greve e não perder também a essência do que vem acontecido em relação aos povos indígenas no Brasil, em relação aos povos indígenas em São Paulo, no Congresso. Acho que a Universidade de São Paulo é uma universidade histórica que, principalmente a São Francisco, de um grupo que eu faço parte lá dentro, como também aqui na FEFELESTE, em vários espaços onde a construção do pensamento indigenista, né, foi construído, foi começado, né. Eu acho extremamente importante dividir essa mesa com uma docente aqui da universidade para conversar sobre isso, dizer que é um espaço onde a gente se sente seguro para falar sobre as nossas pautas, se sente seguro para desenvolver o que a gente precisa desenvolver, falar sobre a nossa existência e a resistência que tem acontecido em relação à militância dos povos indígenas aqui no Brasil. E comentar especificamente sobre o marco temporal é muito importante, porque é a discussão mais atual e relevante que tem falado sobre esse assunto. Eu acho que foi uma mesa muito produtiva nesse sentido de início de debate dessa discussão aqui. Então, eu achei hoje à tarde muito boa esse encontro com os alunos de diversas áreas. O convite veio do CEUPS, das Ciências Sociais, mas a gente via que tinha gente de todos os cursos, isso é muito interessante, e mostra o interesse por esse tema, demarcação das terras indígenas e a questão do marco temporal. Num momento de greve, tem um primeiro sinal importante que é esse, uma greve com as pessoas discutindo é a melhor greve que pode acontecer, né? O prédio esvaziado e cada um na sua casa, eu acho que o processo fica um processo que se trai exatamente essa conquista que são as conquistas da escola pública, né? Esse espaço de discussão, de debate, de discussão da construção de novos futuros. A questão dos povos indígenas hoje, como a gente comentava na mesa, é a grande discussão jurídica do Brasil no momento contemporâneo. Ela envolve a questão climática, que é uma questão planetária, mas envolve também a situação local de milhares de pessoas e de pessoas que estão dependendo desses marcadores jurídicos para decidir o futuro, né? A terra indígena, como a gente discutia aqui, ela tem esse lastro de uma ancestralidade, ela aponta para o futuro. Então, essas comunidades estão vivendo localmente essa dinâmica de manter esse espaço dos antigos vivo, atuante, com aquela força que vem exatamente de uma relacionalidade com a terra que é de outra ordem, diferente da exploração, da plantation. Então, esse enunciado que se contrapõe à plantation tem uma força muito grande, a juventude está muito interessada, porque é um sinal de que você não precisa se engajar exclusivamente nesse projeto suicida da plantation no Brasil, né? Então tem uma repercussão importante isso daí, me parece. E hoje a gente tinha bastante gente aqui conversando, fazendo trocas, aprendendo. A gente teria muitas outras aulas a dar, né, Natan, com relação à discussão do que está por trás das terras indígenas e do que representa marco temporal, né? Que o bom do marco temporal é que ele foi derrubado. Sim, obrigado. Beleza, obrigado, gente.